Boa tarde. Oi, vocês estão escutando? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. O que parece ser uma pergunta, quero que seja uma pergunta anterior. A escola dos anos 2020 não existe. O que quero fazer é perguntar se vai existir a escola em 2020. Essa é uma pergunta que muitos estão fazendo. É uma pergunta que começa a ser um sonho para alguns, um pesadelo para outros. Quero que esta apresentação comece por perguntar se a escola vai existir em 2020, ou talvez um pouco mais tarde, ou se vai desaparecer. E o que nós podemos fazer a respeito das nossas escolas. Primeiro, quero perguntar a todos, quantos de vocês conhecem Salman Khan? Levante a mão. Salman Khan, quem conhece, levante a mão. Muito pouca gente, provavelmente menos de 5%. Salman Khan é o primeiro das nossas personagens. Salman Khan é hoje o educador mais maciço do mundo. É o símbolo da educação que muitos vêm vindo. Salman Khan foi nomeado como uma das 100 personagens mais importantes pela revista Time no ano 2012. Ele começou em um sótão em sua casa, um porão. Engenheiro, ele tinha um primo nos Estados Unidos, precisava se preparar para um exame e como estava à distância, ele gravou uma aula e mandou na YouTube para que as famílias pudessem ver. A gente viu, começou a comentar, e ele começou a sentir mais otimista. E mais e mais vídeos e foi cada vez mais visto. Hoje, Khan é um verdadeiro empório educativo. Se chama Academia Khan, que transmite vídeos que cobrem todo o currículo. Quase não pode ir à escola, ver os vídeos para substituir as escolas. E algumas matérias universitárias têm mais de 220 milhões de visitas, pessoas permanentemente vindo. Essas pessoas chegam à sua casa. É um fenômeno global de educação à distância. O outro personagem que está revolucionando o mundo da educação vem da Índia. Chama-se Suwata Mitra. Ele acabou de ganhar o prêmio TED, que é um prêmio de grande prestígio, que se dá a figuras do mundo inteiro. Esse ano foi dado a ele, um educador. Ele começou a fazer, alguns anos atrás, uma experiência que chamou um buraco na parede, que nas aldeias pobres da Índia colocar um computador, e mais nada, nenhuma instrução, nem sem dizer nada. E a interação dos meninos com o computador. E muito pouco tempo, os meninos, que em áreas muito pobres da Índia, aprendiam a controlar, usar efetivamente montes de ferramentas nos computadores. E havia muitas experiências sem medir o sentimento da docente. Foi a Itália para ensinar inglês. E sentava os alunos e dizia, eu tenho um computador, tenho exercícios, tchau, eu vou embora. E dava essa atividade para passar um tempo. E verificou que os alunos, sozinhos, sentados com o computador, sem professor, sem nenhuma instrução, aprendiam inglês em pouco tempo. E segue fazendo esse tipo de experiência. Há um livro que é muito influente nos últimos anos, que é um autor norte-americano, chamado Clayton Christensen, que chama Inovação Subjetiva, e que coloca, a partir de uma análise de matemática, de variáveis, especialista em negociação, negócio, tecnologia, e medindo certos fatores, especialmente a produção de materiais para se educar sozinhos no lugar dos alunos, viu duas grandes tendências que são inevitáveis. Uma tendência para que cada vez mais vídeos disponíveis gratuitamente
todo tipo de educadores em todos os lugares do mundo que estão preparando, filmam classes, vídeos, estão passando as grandes universidades do mundo, preparando cursos gratuitos que você pode ter acesso a grandes professores. Também filmando docentes bons e maus para distinguir. Essa quantidade de vídeos já está fazendo uma quantidade imensa que pode substituir o currículo e o ensino e vai crescer exponencialmente nos próximos anos. Outra tendência é que o acesso à internet vai baixar o custo cada vez mais, vai ser quase nulo e vai ser absolutamente universal. Em poucos anos mais, quase toda a população do mundo vai ter no seu telefone ou computador acesso a todos esses vídeos. Ele prediz nesse livro que no ano 2019, nos Estados Unidos, nas escolas secundárias, 50% dos alunos vai aprender fora da escola, consumindo conteúdos à distância, online, e que no ano de 2024 as escolas terminarão e vão ser substituídas diretamente por uma forma personalizada de aprendizagem online, que 80% da aprendizagem vai ocorrer fora das escolas. É uma predição ameaçante. Esse modelo matemático não pode ser necessariamente certo. Eu acho que nós temos que fazer é chamar atenção sobre qual é nosso papel nesse processo. Nós como educadores, nós como escolas, o que eu quero fazer na palestra de hoje, tentar propor que o império educativo é um verdadeiro império em cada pequena cidade, cada país. Esse império tem as forças para não desaparecer. Mas temos que dizer, as escolas não vão desaparecer, não por uma questão mágica, mas sim porque vão fazer um paz e vão continuar sendo úteis. Nós vamos tentar fazer isso na próxima meia hora, tentando repensar caminhos para que o império contraque. Eu vou propor 4 grandes caminhos. Quatro grandes mudanças do paradigma educativo. Primeiro, passar da solidão pedagógica para construtivismo em rede. Segundo, é passar todo o programa a todos os alunos. Terceiro, passar da gestão, o controle ou a flutuação à questão baseada em segurar o timão pedagógico. Escola, deixar de pensar na escola como um pesadelo, que muitos dos nossos professores dizem ir à escola se vive como um mal-estar. A paixão pelo ensino é o caminho que nós vamos ver. Vamos começar com o grande primeiro, a solidão pedagógica, o construtivismo em rede. O que quero fazer primeiro é propor 2 imagens. As escolas, as salas de aula, são muito solitários para os professores, estão sozinhos muito tempo em frente dos alunos. Mas as aulas estão mudando. As salas, não é por acaso que vocês viram as mesmas fotos várias vezes. Isso mostra que estamos numa mudança muito transcendente em nossos paradigmas educativos, porque começamos falando dos modelos tradicionais. Eu sei o modelo tradicional e olhem as caras das pessoas, os olhos. Essa é uma escola tradicional, ordenada, escola baseada no livro, que estão em todos os bancos, a escola dos meninos que assistem. Poderia imaginar um docente presente em uma escola ritualista, memorística, disciplinada. Essa escola, essa sala de aula é um organismo morto. É um organismo morto porque não há criatividade na infância, não há capacidade e liberdade de expressão. É um organismo automatizado.
mas um organismo morto que sustenta um sistema como esta sala de aula, há milhares hoje fazendo a mesma coisa hoje. Por isso, o sistema estabeleceu a norma, ritual, a rotina, a obrigação, um sistema que funciona, ou funcionava. Organismo morto, sistema vivo. As salas de aula hoje são bem diferentes. E muitas vezes vemos os meninos sentadinhos nos bancos, ou fazemos que se sentam. Temos muito tempo como professores tentando organizar a aula. Muito tempo tentando encontrar como fazer com que os alunos nos prestem atenção. Mas são cenas de liberdades e sorrisos que estão presentes. São salas em que muitas vezes tem tanta desordem, não podem encontrar o mínimo ritmo que o conhecimento, a construção do conhecimento que requer. Quero fazer uma pergunta para vocês. Se tivessem que elegir obrigatoriamente uma das duas salas de aula, qual você escolheria? Levante a mão, escolheriam esta sala, a sala sem controle, descontrole. E quantos escolheriam, se tivesse que escolher uma ou outra, quantos prefeririam a anterior? Os que levantaram a mão e voltaram. Uma pergunta de dano. Quero fazer mais uma pergunta para vocês. Quantos de vocês queriam que não fizesse essa pergunta e perguntasse, em vez disso, se quisessem escolher outro modelo? Quantos escolheriam outro modelo de sala, sem ter uma dessas duas? Bem, a grande maioria, se não todos. Isto é o que eu acho o primeiro caminho, o caminho de pensar numa sala de aula diferente, e vocês estão aqui formando parte do sistema UNO, que é o caminho de construir redes e sair da solidão pedagógica, um caminho que hoje podemos lembrar muito mais fácil do que no passado. Temos ferramentas, temos todo tipo de lugares, espaços educativos para alimentar nossas aulas, como nunca antes tivemos. São alguns aqui, os grandes sites de conteúdo audiovisual para aula, para dar classe. É fascinante. Estive trabalhando exclusivamente nos conteúdos dos vídeos educativos para entender como usá-los na sala de aula e descobri que os materiais disponíveis hoje gratuitos podem caminhar nosso ensino. Já vi as aulas. Só basta usar alguns exemplos. Este é Henry Leiden, é um professor, como você vê, um dos melhores professores de física que vocês poderiam conhecer. Eu convido a que vocês conheçam esse professor de física. Devem ir às aulas dele. Ele diz que é impossível que uma classe de física seja chata. E ele quer nos mostrar como conseguir que qualquer aula de física seria fascinante. Ninguém quer perder aula. É um músico que fez um vídeo, um vídeo hotel, que dura 20 minutos. Você pode ir às lágrimas e nos mudar em termos da relação com a música clássica, Benjamin Sanger. E só de ver esse vídeo, que já foi passado nas escolas, os alunos sentem um desejo de começar a escutar música clássica. Nós temos do nosso lado ferramentas que nunca antes tínhamos. Professores inspiradores que podem colocar-se dentro da nossa aula para nos acompanhar. Não estamos mais sozinhos. Primeira mensagem. Segunda mensagem. Segundo caminho é uma fórmula, que eu vou propor uma fórmula que vai passar de todo o programa a todos os alunos. Por que essa fórmula? Porque já vi muito nas escolas e já sou professor há muito tempo e compartilho com os colegas. O que parecia, principalmente nos últimos anos, a demanda que um professor tem multiplicada de tarefas sociais, administrativas,
de às vezes levar a questões emocionais, psicológicas, faz com que tenhamos cada vez menos tempo para ensinar o conteúdo. Então, a pergunta constante é aonde nós vamos, não chego, vou poder fazer isso, eu tenho que passar para o próximo. É a preocupação central da gestão econômica, como poder dar todo o programa. Eu propongo substituir essa fórmula por a fórmula como chegar a todos os alunos. Isto devia ser a guia, o marco conceitual de todo o sistema. Não o programa, mas sim cada aluno, porque os alunos estão nos desafiando, uma grande diversidade. Nosso trabalho é descobrir como chegar ao coração de cada um, como abrir um mundo de conhecimento a cada aluno. E são viagens diferentes, segredos completos. E nosso trabalho é descobrir essas viagens. Então, a conversa com outros colegas, como você fez com ele? O que podemos fazer com ele juntos para chegar a cada aluno a tudo que temos na nossa responsabilidade? Isso implica passar simbolicamente para o oceano. Nós há muito tempo estamos na nossa formação dentro de uma peceira, um lugar de aula, um lugar protegido por rotinas, por obrigação dos alunos de fazer o que nós dizemos, por rituais, por horários, pelo programa. Em vez de segurança, um ambiente fechado onde o mundo exterior não entrava. Olhávamos o oceano como de fora. O problema é que esse oceano não chegou para nós, o oceano de conhecimento, da quantidade, dispersão, de fontes de informação que existem e que continuam multiplicando-se cada dia e o dia, que nossos alunos cada dia é mais complexo. São abismos nossos alunos. Cada um deles está enfrentando diferentes realidades, perdidos na tela da televisão, dispersos, muitos deles, maioria estão parados em frente da tela sem ter capacidade de responder, nem sentir o que estão consumindo todos os dias. Alunos de primária na América Latina, quase 50% vem mais de 4 horas de televisão por dia. Mais do que a metade faz os deveres de casa vendo televisão. Mais de metade janta com a família vendo televisão. Tem havido uma substituição da composição da ordem familiar pelas telas. Isto fez com que nossos alunos estejam navegando no oceano de imagens que não podem processar. Imagens que não podem processar. Alguns deles não só navegam em imagens, mas também em vias reais que não podem processar. Eu creio que nosso trabalho, nosso segundo caminho O nosso trabalho, o nosso segundo caminho, entrar no oceano com eles, não ficar na nossa peixeira pedagógica. Eu quero dar só um exemplo bem concreto de um pedagogo inglês, que eu gosto muito dele. O nome dele é Kieran Egan. Depois eu posso passar todos os nomes para vocês. Kieran Egan propôs um modelo chamado aprendizagem na profundidade. É um sistema muito simples, mas muito interessante no seu segredo, na fórmula interior. Ele diz começar primeiro, segundo ano e dar a cada um dos estudantes 2 ou 3 diferentes temas para eles trabalhar. Ele tem toda uma lista de temas e colocou somente 3. Um tema pode ser a revolução, outro poderia ser a água, outro pode ser o piano. E propor aos estudantes que toda a escola tem que participar durante todos os graus primários. Quer dizer que esse aluno comece a trabalhar em diferentes coisas
Ele vai estudar uma disciplina, mas completamente transversal. Tem conhecimentos teóricos, práticos, aplicações históricas, pode ver diferentes coisas. É o que ele diz, tem que trabalhar algumas horas para que cada aluno siga esse tema. Que o que vai acontecer é que vamos ter um momento na escola primária onde cada aluno vai ser o especialista desse tema, até mais vai saber do que a todos os professores, superando até os pais. Ele vai saber tanto disso que ele vai poder ensinar os outros alunos desse tema. E o que ele diz é, temos que deixar de pensar que a escola é um lugar onde aprendemos um pouco de tudo. Os nossos programas são tão grandes que o que fazemos é ver e sentir o conhecimento de uma maneira muito superficial. Nos levam da mão por muitos temas que talvez podíamos entender alguma coisa, mas porque são tantos os temas que nunca sentimos o relacionamento, a experiência da profundidade do conhecimento. Mas ele propõe que essa metodologia não leva a um aluno ser um especialista em todos os sentidos de água ou piano, por exemplo, solamente chega a experimentar, a entrar no conhecimento, experimentar um relacionamento pessoal com o conhecimento. E que esse relacionamento você não vai perder na vida inteira. Encontrar valor e sentido na aprendizagem. Que somente se você se submerge, pode encontrar sentido que depois você quer entrar mais vezes, cada vez mais profundo. Eu acho que o desafio dessa ideia de aprendizagem de profundidade é atingir, domesticar o que eu acho que é a coisa mais valiosa de tudo do século XXI, que dizer saber como inspirar os alunos. Essa é a coisa que a gente tem que aprender mais do que nenhuma outra coisa. É saber, não é mágia, é perguntar a cada professor como que você fez que um aluno, qual, como, muda? Muda o seu relacionamento com a paixão, com o interesse, com o desejo de ler, de tirar livros para casa. Como é que você fez? Esse é um saber que pode ser construído e discutido. É a nossa principal ferramenta para cumprir com a missão de tocar todos os alunos, não todo o programa. O terceiro caminho é para a gestão, para vocês, diretores, a maior parte de vocês, é passar da ideia de controle, de dominar a escola, ou da ideia de flotação, de simplesmente ser um agente inercial da escola, até controle no sentido pedagógico, pegar o controle pedagógico das escolas, conduzir a navio das escolas. As escolas são cada vez mais difíceis. Veja nessa imagem, essa é uma escola tradicional de hoje. Lá vocês podem ver sujeitos com as suas vidas, com problemas. O que está pensando cada um deles? Cada um tem um lugar diferente. Os professores, os alunos, os pais, parece ser o primeiro dia de aula de uma escola tal. Como controlar pedagogicamente o que acontece nas cabeças deles, nas vidas deles, muitos deles em situações de crises emocionais, de problemas que nem sabemos como entendê-los. O que eu quero fazer é propor que a missão de um diretor de uma escola é ter o controle pedagógico. E aqui vou mostrar duas imagens de dois professores argentinos, porque eu sou argentino, entretanto, com licença, eu quero ser um embaixador pedagógico da Argentina e trazer dois dos máximos educadores, pelo menos aqueles que eu admiro demais, Olga Cossettini e Luiz Iglesias. E por favor, tem que conhecê-los. Tem vídeos fabulosos deles, porque tem muito que podemos aprender do passado. E essas pessoas, esses diretores de escolas, inspiram
pensando que é possível pegar o controle pedagógico. Eu gostaria de dar um exemplo do que isso quer dizer, um exemplo bem concreto. As pesquisas têm mostrado há já muitos anos, de uma maneira incrível, que as nossas representações como professores têm efeitos sobre eles. Tem efeitos, o efeito Pigmalion, no sentido de que a nossa imagem dos alunos, consciente ou inconsciente, traduz o que eles sentem, o que eles atingem. Por isso, as nossas expectativas dos alunos são uma parte muito importante do processo de ensinar. Um líder pedagógico, um diretor de escola que tem um controle, pode ter um termômetro que na escola dele ou dela, nenhum professor diga frente a outros professores que têm estudantes que não são capazes. Frases que circulam constantemente nas escolas, sobretudo nas escolas secundárias. Frases, esse aí não tem cabeça, não pode, não é capaz, não dá. Oh, eu espero que ele faça outra coisa. Esse tipo de ideia tem que ser completamente eliminada do sistema educativo. Nossa primeira função como líderes é eliminar essa ideia. Não pode ser que um professor diga para outro professor um comentário tipo esse. Isso tem que sair da sua conceptualização. Esse é um parâmetro se estamos fazendo a liderança pedagógica ou não. O líder pedagógico é aquele que atinge a fazer da escola uma missão de inclusão. Eu vou falar uma história bem breve. Na Argentina, há alguns anos, nasceram nas orquestras juvenis. Aí o maestro Abreu, em Venezuela, começou um movimento maravilhoso para toda a América Latina. Na Argentina, temos um grande músico chamado Cláudio Spectrum, que começou com o processo das orquestras de jovens. Ele visitava, frequentava as escolas, e ele era recebido pelo diretor, a diretora da escola, e escolas em setores de bem poucos recursos, pobres. E o diretor, quando ele chegava, dizia: ai, tem uma pessoa perfeita para você. Ele dizia: não, não, eu não quero esse, não sei nem quem é, mas quero o pior de todos, aquele que dá mais problema, aquele que não quer nem ver a escola, me dê esse. Ele começava com essas crianças, com aqueles que não tinham nem sequer a ordem de fazer as rotinas da escola. Esse era seu princípio pedagógico. O que ele fez? Fez orquestras de jovens, orquestras de criança, onde os alunos passam horas e horas estudando música. Essas crianças, esses meninos excluídos pedagogicamente da escola. E o que ele fez? Dá paixão a uma coisa que parecia impossível, amor pela música clássica, a disciplina, aprender o violão. Para isso você precisa de muitas horas. Nesses contextos onde os estudantes estão dispersos, poder fazer isso, para isso precisa ser um líder pedagógico, requer a constância de poder entrar no segredo do mundo onde um aluno é revelado a visão do conhecimento. E quando essa visão é revelada, não vá mais embora. Isso é o que os líderes pedagógicos podem fazer. E o último caminho que eu gostaria de explicar é a escola vista como um pesadelo, como um sonho que tem que acabar o mais cedo possível. Quando eu falava de o princípio do final das escolas, muitos professores, quando eu falo isso, perguntam a outros se já começou a preparar-se para a aposentadoria. Porque se isso final é melhor é ter tudo já pronto para me aposentar o mais rápido possível. Isso acontece muito. Eu tenho feito muitas entrevistas com muitos professores e encontrei muitos casos onde o domingo à noite eles ficam tristes, muito tristes no corpo. E não querem que a segunda chegar, não querem chegar ao momento de estar com as aulas, porque as aulas agora são lugares de tensão,
de fracasso até para eles mesmos. E isso eu acho que é o maior trabalho que temos como diretores. Como convertir essa sensação de não querer ditar aula em um processo de reversão, onde a paixão pedagógica e a paixão, como recuperar a paixão por ensinar. E quero eh, mostrar três inspirações bem breves. Uma delas que vem da Finlândia, essa é uma aula de classe em Finlândia. Eu já estive em grande sucesso mundial, conheci Finlândia. A coisa mais interessante é que foi o país com melhor resultado de qualidade e quantidade do mundo inteiro. Não através das formas propostas, as formas de mercado do pago por resultado, da concorrência, os exames padronizados, da concorrência entre professores, do timor à instabilidade no mundo do trabalho, das escolas como gerências particulares, de uma concepção de pressão por aprendizagem. Finlândia não tem nada disso. Um sistema completamente público, 98% dos alunos vão às escolas públicas, todas são bem parecidas e todas podem obter resultados de alta qualidade. Por que o segredo? Como é que a Finlândia pode atingir? O segredo é a pedagogia, não só as fórmulas de mercados, é a pedagogia mesma. Há 20 ou 30 anos que a Finlândia trabalha sistematicamente com a formação de uma pedagogia que pode se adaptar a ensinar pessoalmente os grupos de alunos. Quer dizer, Finlândia trabalhou 30 anos para aperfeiçoar a sua pedagogia e, graças a essa pedagogia, ganhou o combate mundial pela educação. Essa é a grande ensinança que a Finlândia tem para compartilhar com a gente. A segunda inspiração é um exemplo bem concreto, é uma sugestão. Vo- Como líderes das suas escolas, vocês deveriam trabalhar com os seus professores em gravar as aulas, em ver desde a perspectiva dos estudantes mesmo. Coloque-se nos sapatos do estudante. Hoje temos facilidade tecnológica, pode usar um telefone celular para filmar uma classe. Não há experiência mais transformadora em termos pedagógicos que sentar-se com outra pessoa, pode ser um colega professor, pode ser um diretor, um assessor pedagógico, o que seja, somente para ver a sua própria aula. É o exercício e você mesma começa a refletir: por que eu faço isso? Por que me paro assim? Por que falo assim? Com quem não estou falando? Quer dizer, o exercício começa com você mesmo. Eu posso garantir que é um exercício que é bem feito, preciso, não é uma coisa mágica, mas bem feito um exercício que vai levar à revisão das pedagogias utilizadas. E com o tempo, é um exercício que pode nos fazer entender por que os nossos alunos não querem ir para a classe e por que os nossos professores não querem ensinar. É o mesmo problema. E a terceira inspiração, a terceira ideia que gostaria de compartilhar são três F: Finlândia, filmar e festejar. Festejar as aprendizagens. Temos que fazer como uma rotina de dia a dia, de festejar, celebrar logros, ter a capacidade de sair da ideia que a escola é um plano cotidiano onde as coisas sucedem porque tem que suceder. A escola é um lugar onde temos que encontrar a maneira de fazer valor de aquele que fez alguma coisa diferente, aquele que pode nos levar a novas formas de relacionar-nos com os conhecimentos. E muitos motivos, muitas vezes, não são vistos, mas devem ser festejados todos os dias nas escolas. Ao início, eu mostrei duas imagens
de as aulas do passado e as aulas de classe atuais. E todos vocês, a maior parte de vocês, disseram que gostariam de ter uma terceira imagem. Essa imagem está por ser construída. Vivemos um momento com pouca certidão. A ameaça do final das escolas existe, é real, senhores. E, ao mesmo tempo, eu acho que vivemos uma grande paradoxa. Estamos no momento quando nunca antes sentimos tão difícil ser professor. Ser professor é mais difícil do que nunca antes. E, ao mesmo tempo, ser professor hoje é o momento mais fascinante de toda a nossa história, desde quando as escolas nasceram para fazer professores. Pela primeira vez, temos liberdade para ensinar. Não tínhamos durante 4 séculos e meio, até não os professores não tinham liberdade, eles somente recitavam ou repetiam o que o Estado ou a igreja falava para eles ensinar. De outra parte, temos liberdade para aprender. Os nossos alunos hoje, em meio dessa dispersão, desse descontrole, e e navegando esse oceano tão grande, tem a possibilidade de não ter cadeias para buscar eles mesmos aprendizagem, para fazer perguntas, para se expressarem. E essa é uma coisa que o sistema educativo nunca antes tive. Em terceiro lugar, temos uma fonte sem final de recursos através da internet e as novas tecnologias. Então, paradoxicamente, estamos no momento mais difícil e o momento mais interessante de toda a história. Esses 4 caminhos que eu apresentei é somente como uma combater a ideia que as escolas podem acabar, o caminho do construtivismo em rede, o caminho de inspirar os nossos alunos, de ter como missão chegar a todos os alunos e não todo o programa. O caminho da liderança como conduzir um navio de inclusão educativa. É o caminho da paixão pedagógica dos nossos professores. São vias possíveis para formalizar essa aula e para que essa aula aí não seja nem o ritual do passado, nem a sensação de incertidumbre do presente. Podemos, eu acho que somos capazes, como professores, de construir um futuro de uma educação com escolas, com valores humanos e centrada, focalizada na inspiração dos nossos alunos. Muito obrigada.